Por que será que dizem que o amor mais semelhante ao amor de Deus sobre a face da terra é o amor de uma mãe? A maternidade nos convoca, nos convida à renúncia. A renúncia do amar sem expectativas. A renúncia de dar a vida, sim, porque uma gravidez, né, ela envolve risco, sim, ela envolve uma série de coisas que nós temos que deixar de fazer ou fazer pelo bem-estar daquele ser que está sendo gerado dentro de nós. E renunciamos também a que aconteçam mudanças nos nossos corpos e entendamos e aceitemos que mais importante do que ter um corpo que não vai ter estrias, que não vai ter flacidez, é mais importante trazer uma vida ao mundo que Deus conta conosco para que esta vida venha. Eu acredito que sejam por esses trilhos aí que nós possamos dizer, possamos, em parte, comparar o amor de Deus, de uma mãe com Deus. Mas está muito distante, porque o amor do nosso Deus é perfeito, com certeza, não é mesmo? Mas também nós aprendemos mais coisas, porque aqueles seres que são gerados dentro de nós e que nós fazemos, né, renúncias para poder cuidar deles, para poder amamentar. Eu sempre disse que amamentar é uma coisa muito dolorosa, pelo menos no princípio, para mim foi. Né? O seio sangra, muito sensível, ainda mais pessoas, mulheres de peles claras, e o sangue escorre de um lado, às vezes até pela boquinha do bebê. Isso aconteceu comigo. E eu tive que tomar até remédio para aguentar a dor, para permanecer amamentando, porque eu sabia que era algo muito importante para minha filha, para as minhas filhas. E assim eu quis suportar. E isso ninguém fala conosco, né? Nada. Amamentar é algo lindo, algo maravilhoso. Então nós sangramos sim, muitas de nós. Algumas talvez tenham a pele mais forte, peles mais morenas ou até negras e nem passem por isso. Mas a minha experiência foi muito dolorosa. Mas não me arrependo em nada, faria tudo de novo. Mas voltando a refletir, vamos falar da dor do parto também? Nossa! No meu primeiro parto, eu dizia, Deus, eu sei que eu vou morrer. Eu tenho certeza que chegou meu dia. Porque é uma dor descomunal. Também conheço pessoas que não sentiram dor alguma. Mas eu senti. Demais, 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 demais. Todos os 2 partos. Então, realmente, nós experimentamos coisas que algumas pessoas não vão querer experimentar. E nós experimentamos por amor, por desejarmos ser mães, gestar vidas. Tudo bem. Mas aí, depois é que vai entrar uma parte. É nós continuarmos amando os nossos filhos, aceitando-os como eles são, levando-os a conhecer a Deus, mesmo nas nossas imperfeições, ainda que nós ainda não o tenhamos conhecido como poderíamos, precisamos conhecer. Nós estaremos fazendo, dando o melhor para os nossos filhos. Eu creio que 99% das mães farão isso. Apesar do esfriamento no coração humano que a Bíblia fala que nós estamos vivendo. Mães que matam, que abortam, mães que jogam no lixo, mas elas estão distantes de Deus, né? Elas estão passando por alguma crise, e eu não estou aqui também nesse momento para fazer questionamentos nesse sentido, só estou colocando que realmente eu sei que isso é real. Não vamos, como dizem, né, florear, nos iludirmos que tudo é mãe é linda, maravilhosa, é perfeita. Não, existem problemas, muitos problemas, porque não deixamos de ser seres humanos para assumirmos a maternidade. Levamos para a maternidade a nossa humanidade, com defeitos, com qualidades. Mas, amados, daí quando somos mães e cuidamos dos nossos filhos e renunciamos a muitas coisas em prol deles, principalmente quando temos que criar, né, a mãe solo, né, não por opção, mas por uma série de circunstâncias. Eu fui uma mãe solo e digo para vocês que não foi fácil, que não é nada agradável, nunca sonhei isso para minha vida,
mas passei. E não foi fácil. E aí, acho que a parte que mais nos prova, que nos leva além, que nos aproxima, sim, de aprender a amar os nossos filhos com o amor que Deus tem por nós, em parte, nunca será igual quem ama perfeitamente só Deus. É aquela parte de nós amarmos os nossos filhos, apesar de muitas vezes, ainda mais quando temos esse histórico, né, de criá-los sozinhas, e nunca conseguiremos assumir esse papel do pai. Uma figura masculina poderia, um parente, um amigo ou até um segundo relacionamento. Isso funciona assim, mas muitas vezes muita gente não vai ter isso e vai ter que continuar ali lutando muito com Deus, né? Para ajudar a formar nessa criança a imagem de Deus, a fé, construir a fé para que não se perca, para que as feridas, as lesões desse desastre não sejam tão graves, tão avassaladoras. Mas com tudo isso, nós continuamos ali na vigília. E pode chegar um dia que nós, como todo ser humano, mas principalmente a mãe, ela vai ter que encarar isso e continuar amando. Ela vai receber talvez uma dose muito grande, não digo de ingratidão, mas de incompreensão, de esperar que os filhos passem pelo processo do amadurecimento, e ela não vai poder, ela não deve cobrar que os filhos a idolatrem, que os filhos a amem, que os filhos a aceitem, que os filhos compreendam a história pela qual ela passou. E às vezes os filhos até guardam certa mágoa, responsabilizam as mães, porque os pais estão distantes. Se foram, mas olha, muitas delas não têm essa responsabilidade, não devem carregar essa culpa. Mas é necessário muita fé, muita oração, muita busca por Deus para que nós compreendamos os nossos filhos, compreendamos as crises deles, as feridas deles não curadas. E por vezes eles serão indiferentes a nós, eles nos abandonarão, como nós também abandonamos Deus que nos deu tudo. E nós, como mães, não damos tudo com perfeição, erramos. E Deus não erra nunca. Nós erraremos algumas vezes. E poderemos ser castigados. Está me faltando a palavra aqui. Poderemos ser penalizados de alguma forma. Não porque mesmo nossos filhos queiram. É a dor deles que está gritando, meus amados. É o desencontro deles, é a busca deles por uma fé, a necessidade que eles têm de uma paternidade saudável. E a paternidade saudável que existe é aquela celestial, é aquela que vem de Deus. E nós estamos nessa novela, nós estamos nesse processo. E, mais uma vez eu digo, o nosso amor terá que crescer. Terá que se aproximar muito desse amor de Deus, que nos dá tudo e não nos cobra. Não tira a nossa vontade, não tira o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. E nós também teremos que aprender essas lições. Haja o que houver, precisaremos exercitar esse amor maternal que deve ser semelhante ao amor de Deus, sim. Tem uma passagem bíblica que fala, né, lá em Isaías 49:15. Vou tentar repetir aqui, mas não vou repetir com perfeição. Você vai lá e pesquisa. Que como pode uma mãe abandonar um filho que gerou? Mas ainda que ela abandone, Deus, né, cuidará. Então, um bichinho aqui no meu pé mordendo. Como poderá uma mãe se esquecer? Não, ela não se esquece. Alguma muito desequilibrada, distante de Deus, pode sim, né? Como poderá? Por aí pode, sim, né? Se esquecer por causa das próprias lutas, dos próprios conflitos, alguma debilidade mental, pode chegar até ela e pode acontecer sim. Mas Deus estará sempre por perto, sim. Então, amados, a nossa luta como mães
para realmente o amor de uma mãe se assemelhar ao amor de Deus, é essa, que fala lá em Coríntios, o hino ao amor cristão. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Esse é o amor de uma mãe. É como o amor de Deus, que nos dá tudo. E olha que incrível, Deus é onisciente, ele já sabe o amanhã, mas ele tem um lugar aí em Deus que ele espera que nós o surpreendamos, porque ele nos deu livre-arbítrio e nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então, de repente, a gente pode escolher diferente, pode fazer diferente, sim, mas e nós, mães, né? Não somos oniscientes, nós podemos receber revelações do Espírito Santo de Deus. Cabe a nós orar, pedir a Deus para, como está lá em Efésios, capítulo 1, né? Pedir a Deus que abra os olhos espirituais dos nossos filhos, a fim de que eles tenham total conhecimento de quem é Deus na vida deles, a bondade de Deus, o amor de Deus inegociável, sabe? O desejo de Deus, a entrega através do seu Filho Jesus, para que nós sejamos eternos, sejamos plenos, tenhamos vida em abundância. E como Jesus, como Deus, é rejeitado muitas vezes, nós corremos esse risco, mamães. E se isso acontecer conosco, no dia de amanhã, não nos sintamos arrasadas, nos sintamos mais do que nunca a imagem e semelhança de Cristo, completando as aflições dele nas nossas vidas, carregando a cruz, como ele o fez. A sua história de maternidade, a minha história de maternidade, só quem a conhece na profundidade é Deus. E a Bíblia fala que não tem nada nesse mundo, que não há nenhuma mentira, não há nada que fique oculto para sempre. Então não se preocupe. Se você sofreu, se você sofre, se você foi injustiçada, um dia Deus revelará, trará tudo à tona. Então, sejamos gratos no dia de amanhã, né? Não nos deixemos envolver pelo pensamento coletivo, pela aquela coisa fantasiosa, né? Aquela coisa comercial. Não é só isso que pode caracterizar um dia de mãe, mesmo porque dia de mãe é todos os dias. É como o Natal, né? Todos os dias é dia de Cristo. Então fica aqui a minha mensagem. Amar como Deus amou. Assim, deixar que o nosso amor se assemelhe ao amor de Deus. Aceitar, renunciar, sabe? Crer, confiar que Deus pode todas as coisas, que Deus pode trazer cura, libertação para os nossos filhos, onde quer que eles estejam andando, ainda que nós nem tenhamos notícias, né? Essa semana eu recebi o vídeo de uma amiga, o filho dela estava sumido. Sabe onde que ela o encontrou? Como que ele foi achado? Pregando num púlpito. Olha que coisa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz por ela. Então, amados, continuemos em oração. E ela falou para mim, sim, resposta de muito joelho no chão, muita oração, muita fé, sabe? Deus crê em nós. Deus nos ama, nos fez a imagem e semelhança. Os nossos filhos carregam o nosso DNA e carregam o principal DNA dessa terra, que é o DNA de Deus. E eles, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Saiamos da frente de Deus e deixamos que Deus seja Deus para os nossos filhos. Não queiramos controlar autoritariamente, ensinemos. E naquilo que nós erramos até hoje, como eu, como mãe, já errei muito. Deus sabe, nós queríamos acertar, nós não queríamos errar. Erramos também por causa das nossas dores, das nossas feridas, o nosso processo de crescimento, de todos nós. E um dia chegaremos à plenitude, chegaremos à estatura, né? De varão, de varoas, perfeitos, dada por Deus. Para que os nossos filhos conheçam a Deus, precisamos permitir que eles tenham as experiências deles com Deus. Vai doer em nós, deixá-los às vezes passar por apertos, sofrerem um pouco. Faz parte, nós sofremos. Isso é necessário para que eles cresçam
Vamos agir, vamos proteger, vamos suprir na medida equilibrada que Deus, a palavra, nos ensina. Amém? E vou propor a você, vou sugerir, tá? Que nós realmente desejemos que o nosso amor maternal seja semelhante ao amor de Cristo. Vamos renunciar, não deixando de nos amar, tá? Porque muita gente confunde, renúncia, não, eu tenho que fazer tudo. Não. Porque para nós amarmos sadiamente, nós precisamos nos amar primeiro. Senão nós não vamos ter o que dar, tá? Há sempre um equilíbrio, a balança tem que estar equilibrada. E quem nos ensina esse equilíbrio é o Senhor. E tenhamos paciência, tal como Deus tem conosco, de esperar que os nossos filhos cresçam, emocional, espiritualmente, e que nós podemos fazer hoje, se temos filhos adultos. Estou pregando mais a nível de filhos adultos. Muita coisa que entra também para crianças, mas muito filhos adultos, né? Tenhamos paciência e confiemos, sabe? A Bíblia fala, quando um filho pede um pão para Deus, ele não dá uma pedra. Se pede um peixe, ele não dá uma cobra. Imagine nosso Deus, que é perfeito. Um pai e uma mãe, quando esse pedido é feito, né? Não dá, nem cobra, nem pedra. E muito menos Deus, se nós podemos pedir a Deus pelos nossos filhos, pela salvação deles, pelo crescimento, pelo amadurecimento, pelo cumprimento de propósitos celestiais, divinos nas vidas deles. E para nós, mamães, que possamos crescer, que possamos receber a graça para que o nosso amor de mãe seja realmente semelhante ao amor de Deus. Quem quer isso? Quem deseja isso? Deixa aí no comentário, diga amém. Quando eu escrevo, quando eu coloco alguma coisa, eu estou abrindo um portal para que Deus opere na minha vida aquilo que a minha fé declara, tá? Não é tão somente pegadinhas para ter comentário, para ter like, para ter repercussão de vídeo, não. É oração, é propósito, é fé, tá, amados? Coloque. Eu quero. Quem vai estar lendo isso, quem está vendo isso, primeiramente é Deus, tá? Eu vou ver assim que eu vou te responder alguma coisinha, apertar lá o coraçãozinho. Às vezes não dá para responder todo mundo, né? Porque a interação nos vídeos ela é complicada, na verdade. Não dá tempo para tudo isso, mas eu apresento todos em oração diante de Deus. E o que eu desejo para você, já deixo gravado hoje esse vídeo, é que nós sejamos mães com amor semelhante ao de Deus. Esse é o desafio maior de ser mãe. Dar, amar como Deus dá e ama, sem cobranças, sem expectativas irreais, cada um na sua dinâmica de vida, cada um com a sua história, porque cada um que está me ouvindo tem a sua história, diferente da minha. E Deus cuidará de tudo. Deus está cuidando, tá bom? Um grande dia, grandes dias, anos, meses, né? As vovós que são mães, né? Mãe 2 vezes, bisas, isso tudo. Todas sejam abençoadas, agraciadas, pela essa capacidade de amar, de entrega, de aprender com a palavra de Deus, com os ensinamentos dele. Esse amor precioso, esse amor profundo, esse amor perfeito que só Deus pode nos ensinar, em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo no seu coração. Curta, dê o seu like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que a palavra chegue além, para que possamos crescer e para que outras pessoas... E gratidão por você se dispor a ser um semeador da palavra. O canal é nosso, estamos juntos aqui, levando além a palavra de Deus. Imagine quanta gente amanhã vai estar com o coração tão dolorido. Aconteceram tantas perdas, não é mesmo? Então, haja o que houver, sabe? Nos sintamos gratos
e nos agarremos a Deus, que é o grande Pai, que é a grande Mãe, que é tudo de melhor que nós temos neste mundo e que não nos nega o melhor nunca. Amém? Beijo grande no seu coração. Aquela rosa ali atrás da minha roseira é para você, olha. Não tem uma só. Tem outras ali. A luminosidade está atrapalhando, né? Mas olha lá. É sua, é nossa.